para a gente. Obrigado, Priscila. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Priscila, sou R3 de Medicina Intensiva, aqui da Faculdade de Medicina da USP. Eu vou apresentar essa revisão sistemática junto com a meta-análise, publicada em julho desse ano, pela Clinical Microbiology Infection. E essa revisão sistemática, junto com a meta-análise, abordava com relação à infecção, a associação entre infecção bacteriana e os pacientes com Covid-19 positivo. O contexto, o enredo para esse estudo. A gente sabe que existe, tem a emergência de uma pandemia que é responsável por um alto número de óbitos e que a fisiopatologia ainda não é bem compreendida e ainda está em desenvolvimento. A gente sabe por estudos prévios que a influenza, por exemplo, apesar do alto índice de variação, a taxa de associação de infecção bacteriana girava em torno de 20% a 30%. E a gente sabe que esses pacientes que tinham infecção bacteriana associada, tinha maior gravidade, maior risco de óbito. Então, se essa associação com relação à infecção bacteriana, tanto com relação com a infecção, ou seja, o diagnóstico junto com o diagnóstico da Covid em si, dessa síndrome viral, ou mesmo a infecção bacteriana diagnosticada com relação à internação, no decorrer da internação do paciente, a gente sabe que a associação existe, associado também a uma maior mortalidade, e existe um uso de recursos, tanto humanos, a gente sabe que vários profissionais de saúde foram realocados para essa frente, existe o recurso financeiro, recurso hospitalar, recurso de medicação, então a gente sabe o sobreuso de antibiótico terapia, por exemplo, para esses pacientes. E as implicações com relação a eventos adversos, a toxicidade, a clostridium, por exemplo, todas as implicações com o uso exagerado do antibiótico existe e, portanto, talvez haja um benefício em a gente conseguir estudar essa incidência, conseguir entender quais os aspectos relacionados a essa associação entre a infecção bacteriana e a infecção pelo SARS-CoV-2. E isso traria um impacto, traria uma melhoria nessas boas práticas clínicas, então melhoraria essas diretrizes para o uso empírico da antibiótico terapia. Com relação ao objetivo do estudo, era de fato tentar relatar essa prevalência das infecções bacterianas em pacientes com Covid-19, identificar quais os patógenos mais associados, mais relatados. Os métodos, o estudo foi delineado e seguiu as recomendações da Cochrane. As infecções bacterianas eram diagnosticadas. Nem todos os métodos foram relatados em todos os estudos, mas, assim, em geral, tinha que ser uma infecção respiratória, que era diagnosticado por secreção traqueal ou por hemocultura, ou, assim, sítios respiratórios, excetuando-se outros sítios de infecção, no trato geniturinário, entre outros. O paciente tinha que ter um diagnóstico de COVID positivo, Covid ativo, na verdade, não somente sorológico, e incluía todos os estudos, tanto pacientes pediátricos quanto pacientes adultos, independente do tipo de estudo, se é experimental ou observacional, independente do objetivo do estudo também, desde que relatadas ou descritas essas variáveis que foram avaliadas na revisão. E com relação às definições, eles categorizaram com relação à co-infecção e a infecção secundária, e dividiram esses dois grupos. Da seleção dos estudos, foi feita uma revisão dupla, no intuito de rastrear e selecionar quais eram os estudos mais apropriados na revisão sistemática. Então, foi feita essa extração dos dados, a verificação da precisão e integridade de todos esses dados, e a busca foi feita com relação ao site de base de dados da língua inglesa, que abordava basicamente a questão do COVID, a questão da infecção e epidemiologia, e o período de procura foi entre janeiro de 2019 até abril desse ano. Os dados todos foram importados, foram colocados no Covidence e foram analisados posteriormente. E esse estudo é meio que uma revisão sistemática, entre aspas, viva, ou ela tem essa proposta de uma atualização a cada 3 meses,
porque não existe dados que são inequívocos e que tipo sejam definitivos, já que é uma doença emergente, que está em andamento, uma pandemia em vigência, a utilidade seria realmente essa atualização periódica. Com relação aos critérios de exclusão, os estudos exclusos eram aqueles que não atendiam aos critérios de inclusão, obviamente, então aqueles que não continham os dados especificados previamente. As revisões, os editoriais, as cartas e os casos e os estudos de casos e séries que tinham menos que 10 pacientes eram excluídos dessa revisão, e aqueles que não tinham dados com relação à infecção, ou se a infecção era crônica, ou por outros patógenos que não bacterianos. Da síntese de dados, foi feita essa estratificação quanto à infecção, se era uma co-infecção ou uma infecção secundária, e foi feita também uma estratificação com relação à gravidade dos pacientes, se eram pacientes de UTI ou eram pacientes internados em outros regimes com relação à assistência hospitalar. Feita a meta-análise em si em um software apropriado, que não da Cochrane, e para tentar estimar essa variabilidade com relação aos dados dos estudos e ponderar o peso de cada estudo para a meta-análise, foi utilizado um modelo de efeitos aleatórios. Os dados foram ilustrados com forest plots, e essa heterogeneidade dos estudos foi avaliada pela estatística do I de Higgs, que é o I ao quadrado. O risco de viés não teve uma avaliação formal, mas para tentar contornar essa limitação, foi feita a análise de sensibilidade, baseado em três critérios, de 3 jeitos. Eles tentaram ver os estudos que tinham relato do método de diagnóstico bacteriano, os pacientes que eram subcategorizados em co-infecção e infecção secundária, e que tinha essas infecções explicitadas, e foram excluídos aqueles estudos que estavam em cortes sobrepostas, então, com relação ao mesmo período de tempo, com relação ao mesmo serviço. Estudos que foram mesmo com essa mesma casuística foram exclusos para evitar essa duplicação dos dados. E aqui a delimitação geral do estudo. Então, inicialmente, pela busca foram relatados 1.884 estudos, só que ao longo do processo de exclusão, muitos por dados insuficientes ou estudos duplicados, sobraram, de fato, 24 estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática, que abordavam todos os critérios de elegibilidade. E aqui é o layout, na verdade, do estudo. Então, é uma revisão sistemática com meta-análise, que abordou 24 estudos. No total, foram 3.506 pacientes abordados, mas o estudo mesmo, com relação à infecção bacteriana, foi feito para 3.338 pacientes, e desses, 281 pacientes tinham infecção bacteriana relatada. Com relação à incidência, a co-infecção estava presente em 3,5% dos pacientes e a infecção secundária em 14,3%. Mas se a gente considerar a infecção bacteriana no geral, essa taxa seria de 6,9% e teria uma diferença com relação aos pacientes críticos, com 8,1%, e os pacientes hospitalizados com 5,9%. E a gente pode observar que, apesar da baixa taxa de existência dessas infecções bacterianas comprovadas, existe um alto índice de uso de antibiótico prescrito para esses pacientes. E aqui é a plataforma em que a atualização dos dados são feitas de forma periódica. E outro detalhe é que existe uma uma forma heterogênea dessas amostras, que mostra com I de 45%. Então, assim, apesar desses dados aqui, são amostras extremamente heterogêneas, então a gente tem que ver até que ponto o resultado em si ele é válido. Todos os estudos, então, alocados nessa revisão sistemática estão descritos aqui, a maioria deles feito na China.
Alguns deles não explicitam, não descrevem qual o método que usaram para fazer o diagnóstico da infecção bacteriana, e alguns também não explicitam com relação ao uso de antibiótico terapia, tá? Mas a maioria diz com relação à infecção ou com relação à co-infecção. O first plot que mostra aqui com relação à co-infecção e com relação à infecção secundária, a gente vê aqui pela heterogeneidade que a da infecção secundária é bem maior em comparação aos pacientes com co-infecção, e a taxa geral é de 6,9%, da co-infecção de 3,5% e da infecção secundária de 14,3%. E aqui, dividindo em todos os pacientes com doença crítica, em pacientes internados em UTI, a gente vê que a taxa de infecção é maior para esses pacientes críticos e ele tem uma menor heterogeneidade também. Nos estudos que relataram quais foram os patógenos encontrados, apenas 11 dos 24 estudos relataram esses patógenos encontrados. Isso equivale a menos de 14% de todos os pacientes com infecções relatadas. Então, os mais comuns encontrados foram o Mycoplasma, o Haemophilus e a Pseudomonas. Com relação ao uso de antibiótico, 14 dos estudos descreveram esse uso do antibiótico, descreveram, no caso, qual foi o esquema utilizado, e a taxa de utilização de antibiótico foi de 71%, um pouco mais, né, quase 72% de uso de antibiótico, e para aquela taxa bem pequena de infecção bacteriana em si, e os principais antibióticos utilizados eram as fluoroquinolonas e as cefalosporinas de terceira e segunda geração. Da discussão, os pontos abordados pelo estudo. Tem essa diferença entre os pacientes da incidência de infecção bacteriana, os pacientes hospitalizados e os pacientes que estavam hospitalizados, mas com doença crítica, internados em UTI, que apesar da baixa taxa de incidência, taxa de infecção, existia um uso excessivo de antibiótico terapia, e esses dados são similares aos encontrados na meta-análise prévia, publicada previamente, que incluía 30 estudos, que também avaliava essas co-infecções em pacientes com Covid-19, e essa taxa estimada no estudo prévio era de 7%, também com alto grau de heterogeneidade, e também existia essa maior prevalência em pacientes críticos com relação a outros pacientes em regimes hospitalares mistos. Essa variabilidade da infecção, de estudos prévios, não somente das meta-análises, mas essa variabilidade da presença de infecção em pacientes com COVID varia entre os estudos de 0 a 100% naqueles que morreram, e assim, apesar dessa variabilidade imensa de extremos, o uso de antibiótico variou de 20% a 100%. Tá? Então, assim, muitas vezes se usava antibiótico sem que existissem critérios para isso. E de dados prévios, a gente sabe que em 2009, pela influenza 1, pela H1N1, a incidência de infecções bacterianas em pacientes críticos era de até 30%, e para pacientes que não eram críticos, que estavam só hospitalizados, era de 12%. E diferente desse estudo, os patógenos mais encontrados eram o Staphylococcus aureus e o pneumococo. Com relação às limitações do estudo, ele refere o fato de a maioria dos estudos terem sido feitos na Ásia. Então, no início da pandemia, o manejo era diferente, era uma doença nova, então muito foi desenvolvido após esse início, muitos protocolos, o manejo em si do paciente mudou. Existem essas variações regionais das populações estudadas, então o acesso ao cuidado de saúde, ao atendimento médico muda, isso também muda com relação aos resultados, e a estratégia de tentar atualizar periodicamente esses dados com relação à infecção é nessa tentativa de minimizar esses efeitos, tentar o maior número de população estudada para isso.
que apesar de o estudo ter analisado mais de 3.000 pacientes, pode ter havido ou um subdiagnóstico ou um sobrediagnóstico, porque muitos deles não referiram, não descreveram qual foi o método diagnóstico bacteriológico utilizado, não existia um teste específico descrito nos estudos, e existe um desafio nessa distinção do que de fato é infecção e o que é apenas colonização, até porque o próprio quadro do Covid-19 existe, vão ter comemorativos típicos que você pode ter uma colonização e a cultura em si ela não vai predizer essa infecção ou não. Então, obviamente que é um conjunto de fatores, de sinais, sintomas e exames que a gente consegue definir e distinguir. Só que como a gente fez, como a gente não, mas como foi feita uma análise de outros estudos, essa distinção ficou bem mais difícil, não existia essa relação temporal, então não havia, com certeza, dados inequívocos que apontassem o que era de fato colonização ou infecção, até porque são dados de dados. E com relação ao fato de que o estudo abordou mais pacientes adultos hospitalizados, não se tem certeza do quanto isso é verdade para outros pacientes que não estavam hospitalizados, do quanto isso é verdade para pacientes, por exemplo, com Covid leve, que não precisam de regime hospitalar. E com relação à conclusão, é de que não existe evidência suficiente para esse uso empírico de antibiótico terapia, uma vez que a taxa mesmo de identificação, de detecção de infecção bacteriana nos pacientes COVID é baixa, particularmente naqueles pacientes que não têm doença crítica, e que esse uso de antibiótico ele deve ser respaldado, ele deve ser regido de acordo com a epidemiologia local, de acordo com a comprovação dessa co-infecção bacteriana ou não, que eles também encorajam essa descontinuação precoce de antibiótico terapia, se há ausência de sinais e sintomas que comprovem essa infecção, e obviamente que esse paciente deve ser reavaliado para que reavaliado quanto aos sintomas e sinais, e avaliado com relação aos achados laboratoriais e de imagem, para promover essa descontinuação precoce da antibiótico terapia. É isso. Bom, obrigado, Priscila. Gente, o que vocês têm de comentários aí sobre o estudo, tanto de estrutura quanto dos resultados aí? Só mais uma vez, isso é um repeteco que a gente andou discutindo aí no mês passado, mas acho que é importante sempre a gente recorrer sobre temas que ainda são meio incertos. Gente, então eu vou fazer alguns comentários que essa não é o tipo de uma meta-análise que a gente costuma ver. Em geral, as meta-análises que a gente vê são meta-análises de desfechos binários. Morreu, não morreu, muito bom, né? Aqui é de meta-análise de incidência. Isso é uma coisa interessante, né? Na verdade, o que uma meta-análise desse tipo faz é uma média ponderada dos achados dos estudos individualmente. Ponderada para quê? Ponderada primeiro pelo N, né? E segundo pela possibilidade de variabilidade. Só que aí entra uma discussão. Então, que eu estava conversando aqui com a Priscila, né? A gente pega um estudo que tem uma incidência de infecção de 8%, outro que tem de 20%. Cada estudo traz uma incidência. E como é que a gente vai gerar uma variância em cima disso? Intervalo de confiança. Olha, existem várias formas escritas para fazer isso. Então, só para tornar bem claro.
Um estudo, ele traz o resultado dele, não traz a variabilidade, mesmo porque o estudo tem uma amostra, que é a amostra fixa, né? Então a gente tem que criar a variância. E isso é um problema, porque se eu criar uma variância, se eu usar uma técnica de deixar uma variância muito grande, isso pode me trazer um resultado com uma faixa de abrangência enorme. E às vezes eu estou querendo comparar com alguma outra técnica, por exemplo, mas não é um estudo comparativo, só quero comparar os números, isso pode fazer com que as duas coisas sejam muito parecidas ou levemente parecidas, né? Então, essa forma de criar, para vocês terem uma ideia, ou a variação, o intervalo de confiança, existem as recomendações do NHS, do Sistema Britânico de Saúde. Se vocês forem procurar na internet, eu não lembro o que significa a sigla, mas acho que é PAHO, é PAHO. Aí você consegue baixar a calculadora de intervalo de confiança no Excel. E uma coisa mais legal ainda, tá, tudo bem, isso aqui é para incidência, tá? Então, quando a gente está falando de intervalo de confiança de incidência, isso é um, é um jeito que a gente tem para seguir. Outra coisa que a gente pode fazer do ponto de vista meta-analítico é, por exemplo, calcular a idade média dos estudos, dos pacientes que entraram aí nas cortes. Isso é um pouco mais complicado ainda, né? Porque habitualmente a gente vai pegar lá, tem uma média, um desvio padrão, a mediana, intervalo de confiança, a mediana, ou intervalo de confiança, não, desculpa, um P25, P75, ou a mediana com mínimo e máximo. E para fazer a meta-análise disso, a gente tem que ter a média e um desvio padrão. Então aí a gente tem que converter um P25, P75 em desvio padrão. Isso também existem as recomendações da NHS e da PAHO. Estou só aproveitando para juntar aqui as ideias, tá? Bom, então assim, só para o final, acho que todo mundo reparou que o software usado para fazer a meta-análise não foi o HeavMan da Cochrane, foi o R. E justamente porque o HeavMan da Cochrane, eu acho que ele não tem essa liberdade ele só contempla desfechos binários, né? Não de incidência. Por isso que eles usaram aí o R. Eu acho isso uma coisa interessante, tá bom? E o Dersimonian é uma técnica para você medir com alta heterogeneidade e ainda criar um intervalo de confiança para sua mensuração, tá? Bom, resumindo, assim, sempre que a gente vai pegar uma meta-análise, qualquer meta-análise, a gente tem que ter bem claro na cabeça que muitas coisas ali, tudo bem, foram criadas, mas criadas de uma forma padronizada, mas foram criadas. Então é importante a gente ter isso na cabeça. E acho que a Priscila mostrou bem que assim, existe uma heterogeneidade inter-estudos que é muito grande. A principal forma de medir isso é o I ao quadrado, né? O I ao quadrado ali de altíssimos, de 90%, quer dizer, é muito, muito grande. Isso assim, então deve ter incidências de 1% até incidências que a gente vai achar de até 40, 30, acho que era 30 e poucos por cento, né, a máxima. Não tenho certeza do que eu estou falando, mas acho que bateu um número tão alto, não precisa. E aí, assim, por que agora vamos entrar aí no mérito disso. Por que vocês acham que existe uma grande heterogeneidade de resultados nesse tipo de meta-análise? Incidência de infecção. Digam o que vocês sentem aí na mente, no momento que estão lendo, o que vocês leram, ou que escutaram a Priscila falando. Assim, vou fazer uma pergunta antes, né? É fácil fazer diagnóstico de infecção? Pô, gente, não é, né? Ainda mais para pneumonia. Você tem uma imagem nova, com secreção, cresce um micro-organismo no sangue, é uma coisa. Agora, você tem um dente piorando, uma imagem persistente. Você acha que pode ser infecção, é outra coisa, né? Então, eu acho que assim, a gente não tem um padrão para fazer o diagnóstico. Só isso já justifica, acho que boa parte, não acho que não é só isso, né?
Mas acho que isso justifica bastante a heterogeneidade aí dos achados da meta-análise. Bom, mas independente disso, aí, falando dos resultados propriamente ditos, as incidências são baixas, né? A gente usa um antibiótico e é difícil porque os próprios comemorativos da doença viral se intercalam com as discussões orgânicas. Então, apesar de tudo, o método diagnóstico varia e a gente consegue ter uma taxa muito baixa de infecção, de fato. Isso não sei contar aqui. É verdade. Assim, a pessoa está falando quanto que é aqui do HC. Olha, acho que talvez até tenha essa resposta, pelo menos parcial, no EPICOV, né? Eu posso te falar da GN. A GN acho que agora bateu em 230 pacientes, né? 20% dos doentes usaram antibiótico, né? Por superinfecção ou por co-infecção. Desses foram, acho, 48, um pouco, abaixo de 50 os pacientes, né? Que não é pouco, não é pouco. Só que assim, na meta-análise eu achei interessante, 70% dos doentes usaram. Isso é... Aí só a gente recorre num troço antigo aí, né? Então, será que essa mensuração que o NIH propõe, inclusive, né, de a gente medir taxa de densidade de infecção de catéter, densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica, densidade de infecção trato urinário, será que ela é justa? Será que a gente deveria dosar o uso de antimicrobiano? Porque você fala, não tem infecção, mas o doente está usando antibiótico. Por que ele está usando antibiótico? Eu não sei, mas está usando. Então, assim, a gente só, desculpa, sempre cai nas mesmas discussões, mas acho que elas embasam a nossa vida, né? Então, uma proposta que eu tenho para vocês, aí quando vocês forem diaristas aí das UTIs que vocês vão trabalhar, coordenadores, etc, etc. Tudo bem, acho que faz parte de qualquer análise de qualidade ter as densidades de infecção. Mas analisem o uso de antibiótico, né? Densidade de uso, número 1, e quantos pacientes usaram antibiótico. São coisas importantes. Até para a gente ter uma autocrítica do que faz, né? Bom, eu acho que assim, esses são os principais achados do estudo, né? Baixa incidência de infecção diagnosticada e muito uso de antibiótico. Acho que isso fica para a gente guardar com a gente. Isso a gente tem que melhorar. Jaqueline, você que apresentou outro texto, você tem alguma ideia aí? Bom, tá bom. Gente, alguém tem alguma coisa aí que tenha para expressar? A Jaque está sem microfone. Ó, então, acho que coisas importantes para a gente guardar desse texto, né? Pouca infecção, muito antibiótico, e fazer uma meta-análise é relativamente simples, né? Exatamente. Exatamente. O ruim é como interpretar o que achou. Eu acho que é menos pior a gente interpretar de incidência do que de desfecho binário, mas sempre fica o peso de que é uma meta-análise, tem todos os seus problemas. Priscila, tem uma pergunta? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Então, boa tarde para vocês, bom apetite e bom almoço aí. Até amanhã, tchau para vocês. A ideia geral eu entendi, mas o fato